Olá, crianças, tudo bem? Que bom estar com vocês hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Deli e hoje abordaremos o assunto muito importante que são verbos. E o que são verbos? São palavras que expressam uma ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Mas em especial hoje vamos falar sobre os verbos de enunciação. Aí você deve estar se perguntando, mas quais são esses verbos? Para que serve? Hoje, em nossa aula, vamos aprender um pouco mais sobre esses verbos, para que serve, como são usados, tá bom? E vamos começar compreendendo o que são verbos de enunciação, tudo bem? Vamos lá para o conceito. Aqui comigo, ó. Verbos de enunciação. São verbos que introduzem a fala dos personagens no texto, indicando a maneira como eles se expressam. Então, isso são verbos de enunciação. São verbos que introduzem a fala de um personagem, que anunciam ali a forma que ele vai se expressar, se ele vai perguntar, se ele vai dizer alguma coisa, simplesmente. E aí, esses verbos, especificamente, são chamados de verbos de enunciação. Tá? Como a gente aborda na escola, verbos são palavras que expressam uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Em especial, os verbos de enunciação, como eu estou falando, eles determinam ali, estão indicando o que o personagem vai perguntar, ele vai falar alguma coisa, tá? E geralmente eles vêm antes, em algum momento da história ali, antes, no meio ou no final da fala do personagem. A gente vai ver alguns exemplos também, como aqui comigo. Vamos ver o próximo exemplo para a gente entender um pouco mais. Vamos lá. Olha só. Durante o jantar, mamãe perguntou: adivinha o que teremos de sobremesa? Olha só essa é uma pergunta e o verbo de enunciação é esse em destaque, ó. Perguntou. Quem perguntou? A mamãe perguntou. E ele indica que ela vai fazer uma pergunta. E aí é quando ela faz a pergunta: adivinha o que teremos de sobremesa? Por isso que esse verbo, especificamente, eu chamo de verbo de enunciação, tá? Olha outro exemplo. Todos responderam. Está indicando, né, a resposta. Todos responderam: com certeza será aquele maravilhoso sorvete de chocolate. Tá? Então, esses verbos em destaque é o que a gente chama de verbo de enunciação. Aqui no caso, ó, indicou que o personagem, no caso, vai fazer uma pergunta. E aqui, ó, todos iriam responder, né? Aí, no caso, já está a resposta aqui. Tá? Por isso que eu chamo de verbos de enunciação. Ele indica aqui, no caso, que vai ter uma pergunta. Aqui o próximo indica que eles vão responder. E esses verbos é o que a gente classifica como verbos de enunciação. Tá? A gente vai ver alguns exemplos também, eu vou te mostrar alguns exemplos de verbos de enunciação, que muitas vezes são usados em história, né, em textos que nós podemos, né, colocar aí. Vamos ver alguns exemplos aí na telinha comigo. Vamos lá, acompanha aí. Verbos de enunciação ou de elocução, que também são palavras, a gente usa tanto elocução, você vai encontrar, quanto enunciação nos livros, tá? Tem essas duas palavras aí, que quer dizer a mesma coisa, enunciação e elocução. Então, livros você vai encontrar elocução, que é a mesma coisa de verbos de enunciação, tá? É claro, depende do livro, a forma como ele está abordando o assunto, que é o mesmo que a gente está abordando aqui sobre verbos de enunciação. Vamos ver alguns exemplos desse verbo, vamos lá. Olha só, o primeiro verbo aí, perguntou, né? O verbo perguntar, que a gente acabou de ver no exemplo aqui que eu mostrei para vocês. O próximo, respondeu, que é do verbo responder, que também foi usado aqui no exemplo que eu coloquei para vocês, né, no cartaz. O próximo, disse, verbo dizer, também um verbo de enunciação. Falou, do verbo falar, também é um verbo de enunciação. A gente vai indicar a fala de alguém, né? Exclamou, também é muito usado nos textos, né? Exclamou, que aí tem lá a exclamação, a fala do personagem, né? Do verbo exclamar. Pediu, do verbo pedir. Afirmou, do verbo afirmar. Explicou, do verbo explicar, que também vai indicar lá uma explicação. Questionou, do verbo questionar. E repetiu,
do verbo repetir. Então, esses são alguns verbos, olha só quantos verbos nós temos de enunciação, que podem ser usados na escrita ou no texto, que a gente pode ver alguns exemplos. E tem alguns mais específicos aí, ó. Tem o verbo protestou, do verbo protestar, também indica lá, não, protesto, dependendo da história que você tá escrevendo, é claro. Gritou, aí você coloca lá o grito. Declarou, do verbo declarar. Ordenou, do verbo ordenar. Comentou, do verbo comentar. Concordou, do verbo concordar. E negou, do verbo negar. Aí tem queixou-se, do verbo queixar, ó, que também pode indicar lá uma queixa do personagem. Desculpou-se, do verbo desculpar. Justificou, do verbo justificar. Refletiu, que é do verbo refletir. E suspirou, do verbo suspirar. Replicou, do verbo replicar. Concluiu, do verbo concluir. E desabafou, do verbo desabafar. Olha só quantos verbos que eu tenho certeza que você já deve ter encontrado em alguma história que você já leu, né? Ou que você reproduziu também, que você pode utilizar. E esses verbos, como a gente está falando aqui, verbos de enunciação, eles indicam que, por exemplo, questionou, ele vai ter um questionamento lá. Perguntou, ele vai fazer uma pergunta, né? Queixou-se, ele vai fazer lá uma queixa. Né? Indica já o que o personagem ele vai fazer em seguida. Por isso que esses verbos a gente está chamando de verbo de enunciação. Como o exemplo que a gente viu no início da aula. Vamos relembrar aqui, ó. Tá? Verbo de enunciação. Durante o jantar, a mamãe perguntou. Olha só o verbo de enunciação. Ele introduz a fala do personagem, indicando a maneira como ele vai se expressar. No caso, ela vai fazer o quê? Uma pergunta aqui. Então, olha só a pergunta. Adivinha o que teremos de sobremesa? Então, indica o que o personagem irá fazer. Aí, 2 pontos, você já tem a fala do personagem, que a gente usa, né? Os sinais de travessão, o ponto de interrogação. Então, indica a fala do personagem aqui. Perguntou, 2 pontos. Aí tem a pergunta, tá? Assim como o próximo verbo também, ó, responder, do verbo responder, que nós vimos aí no exemplo. Todos responderam. Com certeza, disse será aquele maravilhoso sorvete de chocolate. Aí eu posso colocar, ó, nós temos aqui um verbo no início, né, indicando a fala do personagem, ó, e posso colocar também aqui continuando, ó, disse, continuando o exemplo, ó, a garotada, ó. Quem disse? Isso aqui, ó, todos responderam. Quem são esses todos? A garotada. Com certeza será aquele maravilhoso sorvete de chocolate. Disse a garotada. E qual é o verbo de enunciação que eu coloquei aí, ó? Verbo dizer, ó, que também nós vimos aí no exemplo, tá? Que eu acabei de mostrar para vocês vários exemplos de verbos de enunciação que nós podemos usar nessa escrita aí. E aí, nesse texto, nós usamos 3. Um no início, indicando a pergunta. A mãe pergunta assim, ó, adivinha o que teremos de sobremesa? Todos responderam. Já indica a resposta, né, do grupo de pessoas ali. E quando eu coloco no final, com certeza será aquele maravilhoso sorvete de chocolate, disse a garotada, eu estou dizendo quem disse aquela fala. Estou indicando quem falou, né? A garotada respondeu que seria maravilhoso sorvete de chocolate. Então, esses verbos a gente usa na escrita e eles são classificados como verbos de enunciação, por indicar como a maneira que ele vai se expressar, tá? Lembrando que verbo é ação, fenômeno ou estado, né? Fenômeno da natureza, né? Ou estado. Essas são as classificações de um verbo. E verbo de enunciação, ele indica a maneira como o personagem ele vai se expressar. Se ele vai fazer uma pergunta, se ele vai dizer, se ele vai questionar, se ele vai desabafar, concluir ou replicar alguma coisa, conforme os exemplos que eu acabei de mostrar para vocês. Eu espero que você tenha compreendido, tá? Eu vou ver alguns outros exemplos com vocês nas próximas aulas, mas hoje eu fico por aqui.
Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras. E te aguardo na próxima. Tchau, tchau.